Olá, sou Grazi Rossato, Head de Tecnologia aqui na Nefac. Bem-vindos ao nosso quarto episódio da nossa playlist Radar de Tecnologia aqui na Nefac News. Hoje a gente vai falar sobre agronegócios, o futuro do agronegócio com inteligência artificial. Tem até galo cantando no fundo. Recebo para esse bate-papo Cláudio Soldera, nosso diretor de tecnologia executivo aqui na Nefac, que atua na área de segurança cibernética e dados. Bem-vindo, Cláudio. Bom dia, obrigado, Grazi. Tudo bem? Vamos se Tudo apresentar bom. então para a gente conhecer um pouquinho de você aí e da sua experiência também nessa parte de agronegócios e inteligência artificial. Legal. Bom dia, pessoal. O meu nome é Cláudio Sodera, como a Grazi falou, tenho mais de 50 anos de experiência na área de TI, uns 30, né? Comecei como analista de sistemas, tal, em um banco, uma instituição financeira, no Dico Banco Real. Migrei para a área de database e marketing e tal, e comecei a trabalhar com dados, né? Na área de agronegócios, eu estou fazendo doutorado na Unicamp, na área de agronegócios, na engenharia agrícola aqui da FEAGRE, que é da Unicamp, trabalhando com inteligência artificial na área de hidrologia. Meu mestrado também foi com inteligência artificial em máquinas agrícolas. Legal. Basicamente é isso. A experiência que a gente tem em agro é na engenharia agrícola da Unicamp. Legal, muito bom, Cláudio. Então, prazer aí, e muito bom estar contigo, né? Super bacana a gente poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é super relevante, né? E a tecnologia, definitivamente, ela está por todas as partes, né? Por todos os negócios, e arrisco a dizer que hoje somos todos profissionais de tecnologia de alguma forma, e eu sou fascinada pelo tema de tecnologia quando a gente aplica para negócio, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, hoje a gente percebe muito aí que as pessoas têm muita dificuldade de aplicar ainda e tem muita, vamos dizer, muita reflexão, né, sobre a questão de segurança, sobre a questão de escalabilidade, e o bate-papo aqui hoje é para a gente tangibilizar isso no agro, né? Então, o entendimento da inteligência artificial é que a gente pode utilizar ela tanto para melhorar, reduzir custos, como também para inovar, né, gerando valor e competitividade, né? E dessa forma, eu gostaria de começar te perguntando como que a inteligência artificial pode aumentar a eficiência do agronegócio? É uma pergunta muito interessante, né, Grazi? Porque hoje a gente tem a Embrapa, né, um órgão governamental que já trabalha, a gente tem várias instituições governamentais que dão subsídios para o agro, né? E o pessoal tem essa visão, nossa, para implementar qualquer coisa em agro é muito caro, não sei o quê. A gente tem muitas informações disponíveis, né? Tipo, situação de clima, situação de colheita, de histórico, né? E o pessoal não utiliza isso de uma forma interessante, porque o pessoal está muito preocupado com o campo, com a questão de insumos, e a gente vê, né, que é muito interessante. Você pega, por exemplo, questão de chuvas, a gente está num ambiente hoje de seca. Se a gente tem um estudo simples que você consegue trabalhar com informações, com dados, você consegue utilizar a inteligência artificial para você começar a mensurar esse tipo de coisa. Então a gente tem, que nem eu falo, tem várias startups com vários segmentos que podem ajudar o pequeno, o médio e o grande, né? O grande já tem equipamentos, né, de algumas indústrias e algumas máquinas agrícolas, por exemplo, que já é 100% autônomo, nem precisa de um motorista, digamos assim, de um cara manipulando, né? Que já trabalha com inteligência artificial para colocar o herbicida, para matar uma erva daninha em determinadas culturas, né? Então a gente tem, depende do investimento, aí são investimentos para grandes agricultores, mas para os pequenos a gente tem várias informações e dados que a gente pode trabalhar para ajudar na cultura, independente da cultura, né? A gente tem históricos, tal, que isso já tem muitos avanços, né, na agricultura familiar também. Tá? Legal, bacana. E na prática isso, né, porque eu acho que grande parte aí, até já vou conectar aqui com a questão de dados, né, eu acho que é importante a gente entender que precisa-se trabalhar a inteligência artificial em cima de informação, de dados, né, que podem gerar esses insights e possam apoiar, né. Como que isso se aplica na prática? De onde vêm esses dados que você está falando, tanto pensando no pequeno como no médio e grande?
Como eu disse, né, a gente tem instituições, a Embrapa, por exemplo, como eu disse, e tem outras, o próprio IBGE tem informações atualizadas, digamos assim, para o Brasil, são 5 anos, 10 anos, né, que são informações que você tem até o potencial do solo, você tem um mapeamento do solo. Isso é extremamente importante, né? Por exemplo, a gente pega aqui no estado de São Paulo, que a gente tem cultura de laranja, cana, né, uva na região aqui de Campinas, em Valinhos, Vinhedo, que você consegue saber com dados públicos qual foi a área plantada, qual foi a cultura plantada. Isso é nível Brasil, então é muito interessante, né, o pequeno, o médio ou o grande entender onde estão esses dados e como pegar esses dados e trabalhar. A inteligência artificial é fundamental que você tenha dados. Não adianta vou criar uma inteligência artificial se você não tem dados para treinar ou para você trabalhar a informação de uma forma correta. Né? Então, é fundamental. E no Brasil agora está se entendendo, né, ao longo dos anos, que a informação é importante. E no agronegócio não fica longe disso. Né? É extremamente importante você ter os dados de uma forma correta. E você tem que preparar esses dados para que a inteligência possa contribuir de uma forma inteligente. Inteligência artificial. Né? Você vai simular, você vai predizer. Hoje você tem a gente olha como é que é o clima-tempo, né, que é outro site que a gente utiliza para saber a temperatura, se vai chover, se eu posso ir para a praia ou não, se utiliza de análise de dados. Né? Como que você vai pegar esses dados e trazer para o agronegócio? Como que você vai plantar uma cultura se você não tem chuva, por exemplo? Eu tenho que ter um embasamento de hidrologia, eu tenho que ter um açude, por exemplo, que vai me dar subsídio para determinada cultura. Tem cultura que você não precisa de água, mas 99% você precisa de água. E hoje, você mapeando, você usando a geocodificação, né, é um termo meio chato de falar, mas você pegar mapas, vamos dizer assim, mapas, e mapear toda a sua área, você colocar pontos, eu tenho um problema de água, pô, vamos fazer uma irrigação por gotejamento, pô, a gente pega no deserto de Israel, por exemplo, que tem várias empresas nesse segmento que você pega e verifica que tem gotejamento. O que é gotejamento? Você pegar a planta e fazer uma irrigação inteligente. Né? Então é muito interessante você ter os dados de uma forma correta. Entendeu? É fundamental. Legal. Não, muito bom, porque acho que essa questão de dados ela é uma preocupação importante. No entanto, né, existem diversos desafios aí que o setor enfrenta com relação à adoção da própria inteligência artificial e, obviamente, né, conectar com sites e fontes, né, que são fontes que têm dados reais, né, e não são fontes criadas ou são fontes que não são verdadeiras, né, é super importante para conseguir gerar informações que façam sentido para cada negócio, né? Porque eu acho Sem que é dúvida, sobre sem isso, dúvida. né? Cada negócio tem a sua necessidade e a sua demanda. Mas quais são os principais desafios aí que você vê da implantação da inteligência artificial dentro desse segmento de agro? Eu acho que primeiro a gente tem que quebrar o paradigma, né? Eu acho que como toda coisa nova, a gente tem que entender que a inteligência artificial ela não veio para substituir o homem. E isso é principalmente no agro, que você precisa da pessoa, né? Entender o campo. Você vai precisar do engenheiro agrônomo, você vai precisar do engenheiro agrícola, você vai precisar de tudo da pessoa. E o dado, né? Como eu disse, é fundamental, porque às vezes a gente pega em algumas áreas que você não tem dados históricos que são fundamentais para você chegar e entender como que eu posso melhorar. Que nem eu falei, você pega a cultura de laranja no estado de São Paulo, que é o maior produtor de laranja do mundo, né? Ele vence a Flórida nos Estados Unidos e se utiliza de tecnologia, se utiliza de dados para você ter uma melhor colheita, para você ter uma melhor pulverização, tudo isso em cima de dados, né? Tudo isso. Só que existe muito feeling, né? Existe muito a questão, a partir do momento que você coloca a inteligência artificial, como eu disse, a gente tem um mapeamento de toda a nossa área, a gente tem do Brasil, você sabe quais são os solos, quais são o que você pode plantar ali, né? Você tem esse entendimento
do agro já no Brasil. O Brasil, tanto é que é um dos maiores PIBs do Brasil, se não o maior, é a área de agronegócio. Ela é bem desenvolvida, ela cresceu muito, isso se deve muito à Embrapa, né, que tem grandes especialistas. Eu quero plantar uva. Pô, mas você está onde? Você tem água? A uva precisa de água. Você tem água disponível? Então, tudo isso é fundamental. E o dado, você consegue isso, né? Que nem a gente tem, por exemplo, hoje uma grande plantação de uva no Nordeste, porque usa a água do Rio São Francisco, né? Então, o dado é fundamental. E isso é simples, né? A pessoa fala assim, pô, é muito difícil implementar. Não é difícil, porque a gente tem informação disponível, a gente tem mapeamento de todo o solo brasileiro, a gente tem mapeamento de culturas. Hoje você consegue mensurar, por exemplo, qual que vai ser a colheita. Como que você consegue isso? Você tem a parte de falar um termo aqui, de drone, por exemplo, que você consegue visualizar por cima. Antes era imagem satélite, hoje você tem um drone, que é um custo, se ele, basicamente, não é caro, né? E você tem drones que fazem até pulverização, para você ter uma noção, que substitui o avião, que é muito mais caro você pulverizar, dependendo da área, né? Tudo, eu estou pensando no pequeno e médio, né? Que não tem tanto Sim. recurso como o grande. Tá? E quando você pensa na formação acadêmica, você que é conectado à Unicamp, né? E é legal porque a gente está conversando e a gente está ouvindo aí que você está no meio do É, campo, né? sim, sim. Muito bom. Parece até que foi temático o negócio aqui, É, né? tem umas galinhas aqui do lado, aqui no terreno aqui de casa, então estão cantando aqui. Legal. Muito bom. Mas quando a gente pega essa questão de formação dos profissionais, você percebe que a tecnologia já é uma cadeira, já é uma disciplina que está sendo endereçada dentro da formação desses profissionais para que eles já venham com essa formação? Ou você ainda acredita que a formação está mais no modelo tradicional, mais antiga, sem o entendimento de tecnologia para aplicar no dia a dia desse negócio? Não, com certeza já está no ambiente acadêmico, é fundamental, né? Porque hoje em dia, quanto mais tecnologia, você desenvolve trabalhos melhores, né? Que nem você dá um exemplo de uma grande indústria de tratores, que ele tem um veículo autônomo, né? Um trator que custa alguns milhões, e esse trator é bem interessante, que ele vai na área, ele já tem toda a área mapeada, ele já sabe o relevo dessa área, e ele vai lá e ele aplica um insumo ou para matar a erva daninha, digamos assim, né? Vamos falar um termo bem, a praga, e ele vai direcionado ali, ele consegue com uma câmera visualizar que aquilo não é uma planta saudável, ou não é a da cultura, é uma erva que pode atrapalhar a cultura, e ele vai lá e ele elimina isso, entendeu? Já existe isso. Com que forma? Utilizando o sensoriamento remoto, utilizando a informação geográfica, e principalmente inteligência artificial, porque ele tem que saber que aquilo ali não é uma planta que dá cultura, é uma erva daninha que vai danificar. Então já existe um trator, né, que está sendo implementado no Brasil também, mas é uma indústria de fora, que está trazendo para o Brasil. Então, com o quê? Utilizando dados. E para você pegar, por exemplo, um trator desse, você tem que fazer um treinamento. A gente teve um evento na Unicamp uns dias, umas semanas atrás, que são equipamentos de 4 a 5 milhões de reais. Um trator de 4 a 5 milhões. Você tem que fazer um curso para pilotar. Pilotar não precisa dirigir o trator, né? Tão grande que é. Entendeu? É enorme. Tá? Legal. E a gente tem um desafio muito grande que é a questão da conectividade, né? E Sim. aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desafio e como que a gente está superando esse desafio no campo. Um dos grandes problemas, como você disse, é a conectividade. A gente tem, está sendo implementado a internet 4G no campo, mas tem muitas áreas que a gente não tem esse tipo de coisa, que tem que pegar internet via satélite. E, né, não vamos entrar nem em questões políticas aqui, né, mas a gente tem alguns problemas sérios de conectividade em grandes áreas, exatamente por questão de conexão. Né? A gente não tem uma rede que abrange todo o país de uma forma adequada para você capturar a informação. Hoje o que Sim. facilita, né? Você tem, como eu disse, antes as imagens eram tudo via satélites. Não que a gente não deixe, a gente tem um INPE também que utiliza informações de satélites, tem vários satélites que a gente utiliza, os cybers e tal, né? Mas hoje o agricultor ele pode usar um drone.
que ele captura essa informação, captura informações do ambiente, informações meteorológicas, né? Existem empresas, startups que estão fazendo isso, que você já toma ação de imediato, né? Praticamente online real time, né? De que forma? Você traz, ou se traz essas informações para um laboratório, dependendo da área, ou você já tem esse equipamento conectado com uma internet via satélite, por exemplo, que você traz essa informação e você já toma ação. Então, é um grande problema, porque hoje a internet no Brasil é cara, não é barata, né? A gente sabe o custo que a gente está num grande centro e tal, é mais barato, mas no campo existe toda uma logística diferente para você implementar isso, e isso tem um certo custo, mas eu acredito que o Brasil está desenvolvendo, existe investimento até de governo federal também, para que seja implementada a internet 4G em todos os ambientes agro, porque a gente vê a potência do agro hoje no Brasil, né? Gera um grande, a parte de commodities, né, é muito grande para o Brasil, né? Então é interessante. Tá? A gente tem essa barreira ainda, tá, Grazi? Infelizmente. Legal. E a inteligência artificial, ela também contribui para a sustentabilidade, que é uma pauta, né, ESG, é uma pauta até que a ANEFAC carrega muito também aí dentro das suas ações. E aí eu queria entender como que você enxerga que a inteligência artificial contribui para a sustentabilidade na agricultura. É um tema bem interessante também, Grazi. É muito importante esse tema de questão de sustentabilidade, de todo esse processo. Por exemplo, a gente tem hoje, você consegue, por exemplo, vamos pegar uma usina de cana, você aproveita 100% da cana, que o grande problema antigamente era o que você fazer com o bagaço da cana, que é um insumo. Hoje você gera energia para a própria usina através disso. Então, existe frentes, existem empresas, startups, né, sem citar nomes, que estão visualizando essa questão de sustentabilidade. E para o pequeno e médio isso é extremamente importante, porque ele pode usar, por exemplo, algum insumo que gera na cultura dele para própria gerar energia, por exemplo, tá? Que vai baratear outros processos dele. Então, tudo pensando em custo-benefício, e ESG, né? Essa questão de sustentabilidade é extremamente importante nessa questão. E o agro está preocupado com isso, tem empresas preocupadas com isso. Exatamente, o que eu faço com o que sobra? Por exemplo, de uma usina de açúcar. O que eu faço numa usina, numa empresa de laranja? O que eu faço com o bagaço? O que eu Para gerar faço energia, né, e para gerar ser energia reaproveitado, e outras usina de coisas, né? biomassa, enfim. Exatamente. Você pode pegar, por exemplo, existe, né, algumas laranjas, tipo de laranja, por exemplo, que é extremamente importante para a produção de perfume. Não no Brasil, isso eu tive uma vivência fora do Brasil. Que existe uma laranja que se produz que é só, ela não é comestível, mas ela se aproveita toda a casca dela simplesmente para você produzir perfume, que é o fixador do perfume. Tá? Legal. Então existe essa preocupação. Eu acho que o agro ali está se desenvolvendo muito, né? Tem muita coisa a ser feita, mas está se desenvolvendo muito nessa questão também. Tá? Legal. E como funciona na prática essa questão da irrigação, enfim, para você falar um pouquinho, né, dessas áreas, porque a gente está vivendo hoje, a gente está com vários eventos climáticos, né, que são um problema bem significativo, né, especialmente recentemente a gente teve questões até aqui em São Paulo, a gente percebe o ar está bem diferente, né, em função ainda de algumas queimadas. E aí, como Sim. você acredita que a gente pode mudar esse cenário de uma forma a gerar, vamos dizer, melhor qualidade, né, climática para a população através de novas técnicas aí de reaproveitamento, né? Uma das coisas que eu falei da irrigação que é extremamente importante, e existe cultura já, né? Existe algumas empresas que estão no Brasil que são responsáveis para você, por exemplo, você fazer uma irrigação. A gente tem vários tipos de irrigação. Como a gente tem fartura de água, por incrível que pareça, tem fartura, embora esteja faltando, a gente tem fartura de água em comparação a outros países, e o Brasil está se atentando a isso, que é você fazer uma cultura, por exemplo, você pega o café, ou até mesmo a laranja, que precisa de água, ou a uva e outras culturas, você faz uma irrigação de gotejamento, ou seja, fica e nesse gotejamento você pode pôr nutrientes, uma série de coisas. Existe até um
um amigo lá, um colega da Unicamp que está fazendo um trabalho com tomate, que ele fez uma estufa, e, pô, e a produção de tomate foi absurda, né? Aquele tomatinho cereja, né, foi o Araújo, até citar o nome dele aqui, que ele fez com gotejamento. De que forma? Uma estufa com uma produção, acho que tinha mais de 200 pés de tomate, que ele tinha algumas caixas de água com insumos e ia gotejando, ou seja, tinha tudo, todo o ambiente de dados, né, que, voltando a dados, todo o ambiente monitorado, né, com informações, ou seja, mudou a temperatura, eu tenho que jogar mais água. Diminuiu a temperatura, menos água. Tudo isso com insumos. Isso você pode aplicar em grande escala, dependendo da cultura, você pode aplicar. A gente vê, por exemplo, uma empresa que a gente fez um trabalho aqui no Brasil, que é especialista nisso em irrigação por gotejamento. É uma empresa indiana israelense. Ou seja, Israel está no meio do deserto. Pô, a produção deles, em termos de alimentos, é fantástica. É tudo com gotejamento. E o Israel pega a água do mar e tira a salinização e produz água potável, né? Sabe disso, né? Embora tenha tido uma guerra, a gente sabe disso. E o meu professor do mestrado, ele é israelense, né? Então a gente tinha bastante conversa sobre isso também, como que Israel faz em comparação ao Brasil. Tá? Então, Acho que tem muitas boas práticas globais aí, né, que estão acontecendo, que a gente pode trocar, né, copiar, sem enfim. dúvida, sem dúvida. E o Brasil está inovando também, tá, Grazi? Eu acho que o Brasil, por ter esse poderio no agro, né, ele está inovando em muitas áreas, tá? Então, a gente vê isso na academia lá, máquinas com processos de inteligência, com robotização. Existe até um vídeo de um robô, né, colhendo maçã. Ou seja, não tem o ser humano, o robô vai lá e pega a maçã, vê a qualidade com a imagem, vê se o fruto tá bom e ele colhe. Entendeu? Então Legal. é bem inovador, tá? É isso que eu ia comentar agora, sobre se você tem exemplos práticos aí, né, de como está sendo utilizado já a inteligência artificial, tanto no Brasil como no mundo, aí se puder citar alguns casos, porque eu Sim, acho que sim, cada vez mais a importância, né, da gente conhecer os problemas de cada sim, segmento, né? sim. Eu também sou fornecedora de tecnologia, então, assim, o quanto hoje, né, a gente compreender os desafios de cada segmento é importante para que a gente possa construir soluções que façam sentido para cada segmento. Né? E É. somente dessa forma é que a gente vai fazer algo que seja relevante, escalável e de real impacto para esses negócios. Né? Então é importante, eu não sou uma profissional que atuo na área de agro, mas existem diversos fornecedores, e você falou aqui startups, que estão aí, de certa forma, olhando para os desafios desse segmento e construindo soluções. Então, eu queria que você falasse aí um pouquinho de exemplos práticos, né, de como a inteligência artificial está sendo utilizada no Brasil e no mundo, com casos reais aí, por favor. Não, sem dúvida. Como você disse no início, né, Grazi? A tecnologia está em todas as áreas. Hoje, você pega qualquer empresa, pô, parou a internet, para a empresa. Né? E o agro não é diferente. Você tem hoje processos, né? Não vou citar nomes de empresa, porque não é esse o objetivo, né? Mas você tem processo, por exemplo, de seleção de alimentos, né? Vamos supor, pegar como o tomate eu disse, né? Você pegar a seleção com robôs, com robótica, para você selecionar o alimento. Isso numa esteira de produção, né? Você deixa antes você tem um selecionador e tal. Hoje você utiliza a inteligência artificial até para saber se aquele fruto está bom. Existe até alguns vídeos interessantes que você pega assim uma esteira e por incrível que pareça de tomate. Tem os tomates maduros e o verde. A máquina pega o tomate verde e elimina. Como se fosse uma raquetada, assim, dá uma pancada no tomate. Utilizando o quê? Imagem com inteligência artificial. Ou seja, eu preciso ter uns dados antes, né, para eu saber, ó, esse tomate não é qualificado para essa linha, ele tem que ir para outra linha. E ele expurga da máquina, entendeu? Então, existe esse tipo, laranja, mesma coisa. Hoje você tem máquinas, por exemplo, que você faz a colheita manual, antes a colheita da uva era manual.
Hoje existem máquinas que faz a colheita, ou seja, passa na parreira, assim, na rua de parreira e colhe a uva, de uma forma que essa uva vai ser consumida ou para a produção de vinho. Tá? Isso já tem até no Brasil, tá? No Legal. sul, nossa terra, lá no Rio Grande do Sul, tá? Sim. Aliás, né, a gente sempre a gente tem essa questão lá no sul é muito referência, né? E a gente teve bastante sorte que a gente não foi muito impactado, né? Apesar do desastre que a gente teve climático, né? A Sem gente dúvida. teve, vamos dizer que não impactou aí o nosso cenário do agro do ano, né? Isso Sim, foi muito importante para o nosso estado, né? sem Aí eu dúvida. queria saber se existe algo, né, de fácil implementação, rápida e pronta, que a gente possa utilizar e dar aqui como dica para implantar no agro, né? Porque às vezes a pessoa não é uma pessoa da área de tecnologia, às vezes herdou o empreendimento da família e o pai fez de uma determinada forma por muitos anos, e essa é uma realidade do nosso Brasil, né? Uma Sem dúvida. herança familiar aí. E aí acho que é legal a gente também trazer aqui algo que seja um insight de rápida implementação, para que também a gente não fique com a visão de que implantação de tecnologia no agro seja algo sempre muito complexo, caro, né, e que não seja acessível a todos. Então a gente precisa democratizar um pouco isso, né? Sem dúvida. Eu acho que um dos primeiros passos é você entender a área. Isso você faz com a parte de mapas, que é uma coisa fácil de implementar. Com software, hoje, como eu disse, você tem o INCRA, por exemplo, tem um mapeamento de todas as propriedades. E você pode descer um pouco mais o nível e saber o que é implementado nessa área, por exemplo, numa agricultura familiar. Pô, o que eu tenho aqui na minha área? E você tem hoje drones, por exemplo, que é fácil de você, digamos assim, monitorar, que te traz informações que você consegue trabalhar. Isso estou falando de pequena propriedade, tá? Não estou falando de uma propriedade gigantesca que tem milhões milhões não, milhares de hectares plantados de soja, por exemplo, lá no Mato Grosso. Mas você pega uma pequena cultura que você consegue trazer isso para dentro de casa e trabalhar de uma forma simples. Como a planilha Excel, por exemplo, você consegue gerar uma série de insights para o pequeno agricultor que ele possa melhorar. Isso desde o que a gente fala o end-to-end, né? Vamos falar o end-to-end do início até o fim do agronegócio, ou seja, desde a plantação até a comercialização. Porque a gente vê que existe, né, no pequeno agricultor, principalmente na agricultura familiar, a comercialização. Ele tem um pequeno negócio que ele vende, ou ele vende para um atravessador, e o pequeno agricultor ele não ganha como, né? Você pega, por exemplo, vou comprar 1 quilo, estou falando muito de tomate, hein? Vou pegar 1 quilo de tomate, custa R$ 10. O quilo de tomate chegou até R$ 10. Você vai pegar o agricultor, ele não recebe dois, R$ 1, entendeu? Então, se a gente conseguir melhorar o pequeno agricultor, o cara que trabalha no campo, ele dá um subsídio melhor para ele, onde ele está utilizando a tecnologia, utilizando o conhecimento, Ele possa reduzir o custo de produção, né? reduzir o custo e ter um aumento maior, é interessante. E isso a gente pode usar, que nem eu falo, a Embrapa dá subsídios para o pequeno. Existe uma série de informações dentro da Embrapa, e são informações públicas, né? Que você vai lá, eu quero saber sobre cultura de tomate, sobre laranja. Existe todo um histórico disso, entendeu? Então é muito interessante, né? Esse aberto aqui da NEFAC para a gente ver que o potencial é muito grande. E a gente pode aqui contribuir para todo esse pessoal, entendeu? Legal. Cláudia, aprendi demais contigo hoje. É um segmento que eu não domino e te escutar hoje foi super interessante. Parabéns aí por toda a contribuição com o ecossistema, todos os estudos, né? E você comentou então que a gente vai divulgar, né? Vai deixar disponível no site da Nefac aí um e-book, né? Para que as pessoas também possam baixar, que seja referência sobre essa questão da tecnologia e o Sim, agronegócio, né? sim. Então, queria te agradecer aí imensamente por estar com a gente, pelo teu tempo, né, por toda a dedicação aí de ter preparado e estado conosco nesse momento do Radar de Tecnologia. Eu que agradeço pelo convite, Grazi. A gente está aqui para contribuir. Esse e-book vai citar alguns exemplos de cases, né? Aí a gente pode colocar empresas, né?
se a pessoa ficar interessada em buscar essa empresa, eu acho que é interessante. Mas geralmente são em startups no Brasil, a gente tem cases no Brasil e no mundo em cima de cada área aqui, que eu acho que é interessante. Legal, uma baita referência aí para depois as pessoas também poderem analisar e pesquisar, e obviamente que a NEFAC tem um pilar específico para agro, né, que também é liderado, né, tem um head específico que puxa essa pauta dentro da NEFAC, e a nossa ideia é sempre contribuir com pautas relevantes, né, para o nosso ecossistema. Então, queria novamente agradecer pelo conteúdo que a gente está deixando aqui, que eu acho que é super importante, pelo e-book que você vai ceder, e agradecer aí a todo o pessoal, né, que vai assistir, que assistiu, enfim, que vai ver esse material, porque eu acho que realmente é um legado importante aí. Esse foi o 4º episódio, né, do ANEFAC News Radar Tecnologia. Muito obrigada e até a próxima. Todas as quintas-feiras, das 8h30 às 9h, a gente tem conteúdo relevante de tecnologia para negócio aí para vocês. Muito obrigada e até mais.